E nós vamos dar continuidade agora ao nosso Aba Mídia 2018, onde nós temos mais 3 momentos. Nós temos agora um momento de lançamentos e depois mais 2 painéis. E tentaremos encerrar às 15 horas, conforme previsto. Então, para este momento, eu gostaria de chamar ao palco o Marco Frade, que é o Head de Mídia Digital e PR da LG e presidente do Comitê de Mídia da ABA, que vai falar sobre Marketing Innovation no mundo digital. Alguns temas que inquietam muitos anunciantes, como transformação digital, inovação e economia criativa. O Frade fará aqui agora o lançamento da Carta Global de Mídia, verdadeiro chamado dos anunciantes ao mercado, visando o necessário reequilíbrio de todos os elos deste ecossistema digital. Ninguém melhor para falar sobre isso do que o Frade, porque esse é um projeto liderado pela WFA, World Federation Advertisers, e do qual a ABA faz parte, e foi o Frade que, como presidente do Comitê de Mídia, representou a ABA neste estudo lá dentro da WFA. Então, agora sendo lançado no Brasil, o Frade é a melhor pessoa para falar sobre isso. O Frade também vai lançar aqui o livro, lançar formalmente, né, o livro Atitude Digital do nosso parceiro Flávio Ferrari. Nós faremos um sorteio de 5 livros do Flávio Ferrari e também da Carta Global de Mídia, um pouco depois que o Frade terminar aqui os lançamentos. Então, esse é um momento muito importante para nós, da ABA, para o mercado. E, Frade, por favor. Primeiro, boa tarde. Obrigado pela presença, a permanência, né? Nós já tivemos 2 bons painéis pela manhã, a permanência logo após esse brunch é sempre um desafio muito grande nos eventos, e ver que vocês persistem é muito bom e faz bem para todo o evento. Deixa eu falar um pouquinho primeiro sobre essa questão da Carta Global de Mídia. A Carta Global de Mídia ela é fruto de uma série de discussões que aconteceram no âmbito da WFA, em que participaram alguns anunciantes globais para poder entender um pouco quais são as características que perpassam todos os países do mundo, para que tenhamos critérios claros na relação do ecossistema de mídia. E essa relação ela envolve as nossas interações com os veículos de mídia, com as agências de publicidade, com os fornecedores da área técnica, que fazem com que o ecossistema ele avance de fato. E por que se chegou nisso, né? Então, eu acho que antes da gente entender quais são os critérios aos quais se chegaram, que a Carta está trazendo agora, é preciso entender que o que nós estamos buscando é um ecossistema mais saudável, né, em que o investimento ele seja preservado em prol de todos, não é só em prol do anunciante, que precisa ter economicidade e eficiência na aplicação de investimento de mídia ou investimento de marketing. É para que o investimento ele circule, né, que o ecossistema ele possa crescer e seja uma relação ganha-ganha, e não uma relação ganha e perde um pouco, mas nós aceitamos e está tudo bem, né? O advento do digital ele é muito importante no nosso negócio de comunicação, mas ele trouxe uma série de desafios que são muito grandes, né? Quando a gente fala que nós entramos numa publicidade em que, de cara, nós aceitamos 40% ou 50% do nosso investimento não sendo sequer visto, porque não tem viewability, significa que nós estamos desperdiçando em prol de uma tecnologia. Quando a gente aceita o crescimento do adblocking, porque as pessoas, principalmente os jovens, eles preferem bloquear a mensagem e nós absorvemos esse custo, esse investimento ele deixa de circular no mercado. Então, o que há de importante aqui na Carta Global são critérios que fazem parte de como preservar
esse investimento para que o investimento volte em prol do próprio ecossistema, em prol do avanço dos veículos de comunicação, das próprias agências de propaganda que trabalham nesse ambiente. A ideia é trazer todo mundo para a discussão. Tá? Então, essa carta está sendo lançada não só no Brasil, hoje oficialmente no Brasil, mas está sendo lançada em todos os países do mundo que são associados à WFA. Então, participaram anunciantes globais de vários países. Então, a gente tem aqui Unilever, Coca-Cola, Diageo, Avon, LG, Samsung. Tem muitas empresas que participaram dessa discussão estamos propondo isso para que haja uma corresponsabilidade na adoção desses critérios por parte de vocês do mercado, de nós, eu que faço parte deste mercado também, mas não só os anunciantes, também os veículos de comunicação e as agências e as empresas de EdTech que já são realidade no nosso mercado. Nós temos 8 princípios, esses 8 princípios eles vão nortear essa carta, e é importante ressaltar que hoje, exatamente hoje, já está publicada essa carta no site da aba, está disponível para que todos possam fazer download, e o download que vocês fizerem do documento, ele vai abrir cada um desses 8 critérios e explicar detalhadamente o que nós estamos buscando quando nós falamos tolerância zero às fraudes com compensação por qualquer violação. Quando nós dizemos isso, nós estamos chamando uma corresponsabilidade das agências e dos veículos, porque não pode ser mais só uma responsabilidade dos anunciantes. Porque hoje são os anunciantes que absorvem isso. Então, se a fraude ela aconteceu, ela é relatada, ela é reportada, mas não é compensada. Essa compensação, ela tem de vir para que dê certo, e isso fez parte das discussões que nós tivemos globalmente, ela tem de vir em contrato. Se nós não mudarmos a forma de fazermos contrato com as agências, por exemplo, nós anunciantes, se não fizermos contratos e não pusermos essa corresponsabilidade no contrato, o negócio não vai andar. Porque a agência vai cobrar do veículo essa compensação somente se isso fizer parte de uma corresponsabilidade que vai sair do faturamento da agência. Então, existe sim uma mudança na relação, e essa mudança é extremamente importante. O segundo ponto diz respeito à rigorosa proteção e segurança da marca. A gente sabe que o advento do adblocking, ele acontece justamente porque as marcas elas não estão vivem num ambiente que é esse ambiente volátil. Então, a gente precisa ter uma segurança de marca quando nós veiculamos, seja em digital ou em qualquer outro tipo de meio de mídia. Tá? O terceiro ponto, limites mínimos de viewability. Hoje, nós aceitamos 50% de viewability, isso são de acordo com o IAB, e esse 50% de viewability, o critério é veicular 50% da peça ou, no mínimo, 3 segundos de vídeo. 3 segundos de vídeo não é uma experiência de vídeo para ninguém, todo mundo sabe disso, mas nós aceitamos isso como viewable, e 50% da peça significa que a mensagem não foi entregue. Se até aí, que a gente já acha um absurdo, quer dizer, eu já entro perdendo 50 e topo essa parada, se até aí tivesse ok, mas o problema é que os 50% de que está sendo visto, nem isso, na checagem, nós estamos conseguindo chegar de fato. Tá? Qual que é a meta que tem os anunciantes associados à WFA? É 100% de viewability mesmo. Nós temos de drivar o mercado para chegar em 100%. Porque, quando nós estamos falando em 100% de viewability, nós estamos falando de opportunity to see. Nós estamos falando de OTS. Todos os outros meios de mídia entregam a oportunidade de se ver. Está ali entregue. O digital tem de se adequar para poder entregar os 100% de viewability em algum momento. A gente precisa trabalhar para poder chegar até lá. Hoje, a empresa que eu trabalho, por exemplo, nós aceitamos 60%, mas me dói no coração ver que 40% está indo embora. Não há nem a oportunidade do usuário
enxergar a minha mensagem, 40% dos usuários enxergarem a minha mensagem do que eu estou pagando em 100. Né? Então, esse é um ponto fundamental. A terceira é a transparência em toda a cadeia de fornecedores, porque, com o advento das adtechs, esse mercado virou uma grande cebola. Né? Tem camadas sobre camadas, sobre camadas, sobre camadas, e cada uma dessas camadas, elas são remuneradas, a gente topa por isso, porque tem um benefício, mas esses fornecedores, muitas vezes, em uma plataforma de DSP, ou numa DMP, ou numa plataforma de venda automática, eles não são visíveis, a gente não consegue entender exatamente quem é que está sendo remunerado nisso. Então, precisa ter uma transparência muito grande para que não ocorra o que a gente chama de wallet garden. O que são wallet garden? São essas vendas que são vendas casadas, em que o anunciante não enxerga exatamente em que camadas ele está efetivamente remunerando com aquela atividade de mídia. A gente tem verificação e medição de terceiros como requisito mínimo. Gente, isso é uma pancada. O que nós estamos falando aqui é o seguinte: todos os meios de mídia, hoje, nós exigimos auditoria de terceiros. Todos os meios de mídia. Inclusive digital. Inclusive, nós exigimos isso dos portais como o UOL, como Globo.com, como Terra, como R7, todos os outros que fazem parte do nosso ecossistema, e não exigimos isso, não conseguimos exigir isso de parceiros globais. Porque hoje, quem entrega em parceiro global, quem vende é quem entrega. Então, se quem vende é quem entrega, por que nós abrimos essa exceção? Por que essa discussão é importante no âmbito global, no âmbito da WFA? Porque força os grandes parceiros globais a entenderem que nós, sim, precisamos de auditoria de terceiros. Quem faz auditoria é empresa de pesquisa, é empresa de tecnologia, não pode vir da própria plataforma. Quem vende não é quem entrega a informação, quem entrega o dado. Não deveria ser. Então, nós temos de ser muito duros em relação a isso, nós temos de exigir isso, porque isso está sendo exigido em nível global. Tá? Não é uma exigência só local Brasil. Necessidade de abertura para escolha dos parceiros, ou seja, se eu vou comprar numa plataforma, eu tenho de ter uma lista transparente de quem eu estou comprando, de fato, né, para que eu tenha segurança de que a venda ela está acontecendo em toda a cadeia e tenha a transparência disso. Melhora nos padrões com transparência de dados. Ou seja, a gente precisa ter acesso aos dados que vêm de plataformas automáticas de compra. Cada vez mais cresce a compra programática, cada vez mais cresce a atividade de geofencing. Nós temos parceiros entrando neste mercado e a gente precisa entender exatamente o que está lá, até porque nós temos aí a Lei Nacional de Dados, a gente tem, que acabou de ser promulgada, a gente tem o GDPR, que nós precisamos nos adequar. Então, nós precisamos na transparência de dados para podermos nos adequar e termos segurança de que a mensagem e o investimento do anunciante ele está sendo bem empregado. E, por último, aqui, a adoção de medidas para proporcionar melhor experiência aos consumidores. O consumidor ele precisa ser preservado. Nós precisamos ter atividades de user experience que seja, de fato, agradável para os consumidores. É para ele que nós estamos levando essa mensagem, é para ele que nós trabalhamos do ponto de vista de marketing, é para eles que nós trabalhamos quando nós estamos fazendo algum tipo de ação, seja através de agência ou diretamente com um veículo de comunicação, que veículo de comunicação for. Então, esse user experience é fundamental para que as nossas mensagens elas sejam lidas, entendidas e absorvidas de uma forma mais transparente. Eu participei dessa discussão como líder do Comitê de Mídia da ABA, tá? E tem essa aqui é a cara da Carta Global. Vale a pena entrar no portal, fazer o download e dar uma lida nela toda. Está em português. Nós não só traduzimos, como tropicalizamos a linguagem, porque tem muita coisa que faz parte do nosso linguajar, que é um linguajar próprio. Então, não é só uma simples tradução. Tá? Não foi só um Google Tradutor aqui, foi uma tropicalização da linguagem. Tá? E eu recomendo muito que todo mundo faça
o download deste documento, dê uma lida, aprofunde nos termos e nos critérios que estão lá, divulguem, é fundamental divulgar, é fundamental fazer essa discussão dentro das empresas de vocês, sejam veículos de comunicação, sejam empresas de pesquisa, sejam anunciantes ou empresas de adtech, façam leituras, porque essas leituras são extremamente importantes. Nós, enquanto ABA, acreditamos muito nesse documento e nós vamos endurecer esse jogo, recomendando aos associados da ABA que sigam esses padrões. É fundamental isso. Tá? Não é policialesco, por favor, não se sintam assim, mas é uma forma de, como eu disse, fazer com que o mercado trabalhe em prol do mercado, numa atitude ganha-ganha, e não numa atitude em que só tenha um responsável pelo investimento, que é o anunciante. Então, essa corresponsabilidade ela tem de ser efetivada e ser vivenciada na prática. O segundo ponto é uma grata satisfação mesmo fazer essa apresentação aqui, quando o Flávio chegou com essa ideia e trouxe essa ideia para a ABA de escrever um livro digital sobre atitude digital. Todo mundo falou, bom, ninguém melhor do que o Flávio Ferrari para poder escrever esse livro, até pelo histórico do Flávio Ferrari, né? Então, todas essas atividades nas quais o Flávio esteve envolvido o credenciam a ser uma voz forte deste mercado e uma voz com uma lucidez muito grande. Então, o Flávio, inclusive, antes de escrever o livro, ele usou uma dinâmica de fazer entrevistas. Essas são aí os capítulos do livro e a capa. O livro está sendo vendido aqui na portaria, para quem quiser, por favor. Tem alguns exemplares em formato livro mesmo, mas o livro também pode ser adquirido no formato digital, já está à disposição. O livro traz entrevistas com algumas pessoas do mercado que falam um pouquinho sobre digital. O Flávio foi pensando essas pessoas de forma a trazer opiniões que fossem opiniões diferentes e trouxessem uma amplitude do que é o mundo digital hoje e de como a gente tem de encarar este mundo. E é lógico que, por ser um livro digital, gente, vamos ser honestos, né? A gente viu isso aqui, não é um livro que parou estático aqui e que ele vai se perpetuar no tempo. Vai precisar de uma atitude digital 2, 3, 4 e vários, porque a atividade digital ela é justamente isso, ela tem essa volatilidade e ela tem essa capacidade de se reinventar. O Flávio traz um snapshot do que nós temos hoje, de como nós deveremos encarar. Então, uma fotografia de como nós encaramos o mundo digital hoje, traz opiniões que são opiniões de vários profissionais do mercado, além de traduzir todo esse arcabouço de quais são os termos, de como funciona a característica digital no mercado publicitário, e no marketing como um todo, mas a gente sabe que há uma volatilidade neste negócio. Tá? Essa é uma iniciativa da ABA de apoiar, então mais uma entrega do Comitê de Mídia da ABA. A primeira entrega foi a Carta Global de Mídia, e a segunda entrega a gente está fazendo simultaneamente o apoio ao livro Atitude Digital do Flávio Ferrari, que vale bastante a leitura. Aqui tem uma série de atributos desse livro, né? O livro está sendo feito em uma linguagem extremamente coloquial. Eu já li, adquiri meu exemplar ali para poder pegar uma dedicatória, óbvio, não sou bobo nem nada. Aproveitar que o Flávio está aqui. Mas ele traz de uma forma extremamente coloquial e de uma forma técnica, mas técnica compreensível, sobre o mundo digital. Então, é uma leitura muito gostosa, muito divertida de ser feita, ao mesmo tempo que nos entretém. Ela é capaz de trazer informações e dados importantes para o mercado de mídia e para o mercado anunciante como um todo.
Aqui tem alguns profissionais que ele entrevistou. Ele começou com o Pedro Silva, lá, o CEO da Walmart, o Marcos Oliveira, eu, aqui, presente, o Bernardo Canedo, da TTM, o Paulo Lemos, da FGV, e a Sandra Martinelli, aqui, que é uma pessoa que dispensa apresentações, né? Acabou de ganhar um prêmio aí que vale muito a pena. Uma salva de palmas para a Martinelli. Mulher do ano. E a Sandra, gentilmente, concedeu uma entrevista que está no livro. Lembrar que essas entrevistas que foram feitas pelo Flávio, elas foram divulgadas na Folha Online, semanalmente. Tá? Então, ele já adiantou o livro na internet, no digital, que é muita característica do Flávio. E, inclusive, quando a Sandra propôs para o Flávio, vamos fazer uma edição impressa aí, de alguns exemplares, o Flávio falou, mas esse é um livro digital. Ele tende a existir no digital, não enquanto livro físico. Mas a gente acredita no livro físico também, então, por isso que o livro físico está aí, e vale a pena. Bom, a gente só queria chamar o Flávio para poder saudá-lo e dar uma salva de palmas aqui para ele, porque essa entrega do Comitê de Mídia ela é muito importante também para o nosso negócio. Tá? Aqui! Agora sim. Era só para aplaudir vocês. Obrigado a todos vocês também. Obrigada. Agora nós vamos fazer, então, o sorteio de 5 livros do Flávio Ferrari para vocês e também dos 5 guias impressos da Carta Global de Mídia. Então, vocês vão se virar nas suas cadeiras. Tem um encosto de cadeira branquinho que tem o logotipo da Eletromídia. Vocês vão, então, colocar a mão ali e quem tiver ali um envelopezinho, serão 5 pessoas em todos os lugares, levantem a mão. E, por favor, venham aqui. Aí. É demais, né? Eletromídia, deu sorte para a Eletromídia. Vem, Paulinha, aqui. Então, aqui à minha direita, e vocês vão ganhar esse kit de presente. Queria aproveitar para mencionar uma coisa relevante para o Aba Mídia, né, para um Aba Mídia, que hoje é dia do rádio, né? Então, muito interessante que estejamos aqui hoje no dia do rádio. E nós vamos partir, então, agora para a apresentação do 4º painel. E nós vamos falar agora de um assunto muito importante, né, Paulão? Panorama Out of Home. O Sempre Meios, que saiu, o Sempre Meios 2017, que saiu agora há pouco tempo, vocês, claro, do mercado acompanharam, ele apontou o OOH em 3º lugar em investimentos em mídia, após TV e digital. Então, realmente, esse segmento tem crescido muito nesses últimos anos, deixou para trás as imagens estáticas que invadiam as ruas para se tornar, para se utilizar das mais modernas tecnologias e ferramentas para chamar a atenção dos cidadãos, que é tudo que a gente quer quando está fazendo uma mídia. Então, por esta razão, nós, então, programamos esse painel aqui, hoje, e gostaria de chamar, então, o Paulo Stefan, diretor-geral da ABOH, para traçar um panorama deste setor para nós. Representando os anunciantes, convido ao palco Bruno Campos, diretor de mídia e digital da GM, também no palco. E convidamos para moderar Alexandre Guerreiro, sócio e vice-presidente comercial da Eletromídia. Vai ser muito bom aqui esse painel. Muito obrigada. Paulão, é com você. E agora, disse que ia me ensinar qual que ia para frente. Mas boa tarde, muito obrigado pelo convite, Sandra, grande amiga de muita data. Mas muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. E eu trouxe aqui uma ideia que, na verdade, me fez pensar muito. Eu vivi a vida inteira em agência, todo mundo via agência, virava veículo, virava cliente, eu virei um meio, né? Não é muito normal, mas eu acabei virando um meio. E essa pergunta vem me perseguindo desde que comecei a escrever isso aqui. O que é esse meio hoje em dia, né? Não tem muito a ver com o que eu conheci no passado. E, na verdade, esse meio sofreu pra caramba, né? Se a gente pensar que
a gente viveu muitos anos sem nenhuma inovação nesse negócio, era uma chapa com papel colado e quando a chuva vinha, o papel escorria. Existiam regras, as regras eram um pouco respeitadas, a gente sabia disso, a gente via São Paulo, a gente acordava no dia seguinte, tinha um cartaz novo numa praça pública ou num terreno que não podia, um em cima do outro, era uma bagunça não boa, né? E as regras existiam, mas não estavam muito bem claras e respeitadas. Não era um meio que agregava nada à cidade nem às pessoas, porque ela invadia, né? Ela poluía, ela não trazia nada de bom. É um meio extrativista, na verdade. Não tinha muita troca de informações boas. E, por último, não dava nenhuma informação sobre quantas pessoas, aonde estavam, quem era. Então, na verdade, era uma grande dificuldade trabalhar com esse negócio. Passado um tempinho, a gente chegou a pensar, vale a pena fazer isso? Eu, como agência, muitas vezes sofri em fazer esse e-mail, porque eu sabia que no dia seguinte vinha problema. O cliente não viu, o cliente viu atrás da árvore, o cliente viu onde era o olho, virou o nariz, porque a pessoa trocou a foto, a colagem daquela lâmina, e o nariz virou o olho. Então, eu falava, porra, será que eu tenho que fazer isso mesmo? E aí surgiu um momento novo. Nós chegamos numa bagunça tão grande que se precisou moralizar essa brincadeira. E aí se acreditou que esse meio ia deixar de existir. A Tarde Limpa veio para cá e obrigou São Paulo a limpar tudo. De um dia para o outro, acabou a mídia exterior em São Paulo. Acabou o Out of Home. Nascemos em 1º de janeiro de 2007, sem nada na rua. Então, o que já era difícil, parecia que era impossível. Acabou esse negócio, né? Estamos fora do jogo. Mas, passado alguns anos de maturidade, esse nosso meio, que estava agonizando na UTI, resolveu que ele não ia morrer. Voltamos à garagem, arrumamos tudo, e quando essa lei flexibilizou alguma coisa para a rua, esse meio voltou diferente. E voltou totalmente novo. Para tentar dizer aqui como é que ele é, eu vou passar um videozinho aqui para vocês verem as diferenças. Ele vai funcionar se Deus quiser. Para uma mídia se tornar parte do cotidiano, deve estar inserida na dinâmica urbana. Para ser relevante para as pessoas, deve ser flexível e estar onde e quando a vida acontece. Para conseguir criar relacionamentos, deve estar intimamente ligada à cidade e seus habitantes, e fazer parte de suas rotinas. Porque quando uma mídia consegue se fundir à cidade, ela se conecta com tudo e todos. O tempo fora de casa está cada vez maior, e é por isso que estar presente nos lugares corretos se tornou fundamental. Afinal, os dias de hoje também exigem que mídias levem informações em tempo real. Está cada vez mais complexo encontrar uma definição para uma mídia que hoje pode ser a sua televisão fora de casa, seu companheiro de estrada, seu parceiro de voo, sua central de informações, sua rede social pública, seu personal shopper, seu amigo no transporte para o trabalho ou para casa, ou ainda ser até o seu vizinho. Mas para facilitar, ainda podemos chamar de Out of Home. Então, isso é a nossa brincadeira de hoje, né? É difícil definir que meio é esse. Então, aqui, bem rápido, eu separei 6 pilares que estão sustentando esse negócio hoje em dia. O primeiro é penetração, é o segundo meio que tem maior penetração após televisão, né? E, na verdade, é fácil perceber isso, porque se você estiver vivo, você consome esse meio, né? Você não precisa assinar, não precisa comprar, é só estar vivo, né? E olhar se consumiu essa mídia. Vem numa contramão do mercado, vem crescendo em relação ao que vai acontecendo com outros meios ou não crescem ou decrescem, com exceção do online. Então, são os 2 meios que estão crescendo. Desmistificamos uma coisa que era para gente menos qualificada e mais velha: quanto mais jovem, mais qualificado, mais consome essa mídia. O segundo ponto tem a ver com capilaridade. Nós estamos onde as pessoas estão. Só dos associados da ABOH são 180 mil pontos auditados, que é outro ponto, vamos falar rapidinho, mas todos esses pontos estão auditados, né? Então, vendemos hoje em 6 grandes segmentos.
aeroportos, edifícios, comerciais, grandes formatos, mobiliário urbano e transportes. Então, onde as pessoas estão, nós estamos absolutamente harmonicamente. O terceiro ponto nosso aqui tem a ver com adequação. Essa é uma pesquisa do Singular, do PMV, que pergunta em quase 20 anos de estrada. Então, tem um histórico muito legal e pergunta para clientes, que mídia você vê potencialmente para o ano seguinte? De 2016, a gente era o 6º meio, para 2018, como o 3º meio para os clientes em importância comercial. Então, vejam a diferença brutal, essa curva é uma curva super ascendente. O quarto ponto, as pessoas estão na rua cada vez mais passeando, a gente entregou uma tal de métrica. Nasceu o Mapa OH, que é um trabalho da JCDecaux com a Clear Channel e com a Ótima, que deu o primeiro pontapé para se ter GRP, cobertura e frequência dessa mídia. Então, São Paulo e Rio hoje. Para mobiliário urbano, você faz a mesma conta que televisão sempre te obrigou a fazer. Agora, vai parar aí? De jeito nenhum. Nós estamos já abrindo outros setores e outras praças. Agora, em 2019, que vem novidade pela frente. O IVC era uma grande bagunça conseguir obrigar as pessoas a saberem aonde a placa estava, conseguir saber. Fizemos um acordo imenso com o IVC, Pedro Silva está aqui, um negócio inovador, e hoje todos os inventários das empresas associadas à EBO são auditados antes de poderem colocar uma campanha na rua. Então, eu sei que a Eletromídia tem X pontos, todos estão via IVC registrados, Elemídia, JC, e depois você vai entregar isso para campanhas. Então, o que tinha de grande problema, que era saber, a minha placa foi ao ar, hoje está aqui garantido pelo IVC. Somos muito próximos do Ibope hoje, e aqui tem 2 slides rápidos que mostram a evolução do tempo que estava congelado o mercado em 2019 para 2017, dobrou o número de marcas, de clientes comprando esse meio, e 1,5 vezes em marcas na rua. Então, já é realidade essa nossa brincadeira aqui. Um estudo americano que mostra que, de 171 cases estudados entre Reino Unido, Alemanha, China, Austrália e Malásia, 109 faziam 15% ou mais de mídia out of home. Olhem os resultados que deu isso aqui quando você combina com outros meios e principalmente o online. A gente chega a crescer no search em 80% a combinação desse negócio. Então, não assusta essa notícia aqui que os grandes anunciantes americanos de out of home é um tal de Google, um tal de Facebook, Netflix, e fica muito fácil você sair na rua aqui e trombar com uma campanha do Google, com uma campanha Netflix, uma campanha de Waze. Todos eles, hoje, perceberam que a combinação é maravilhosa. Falamos muito mais hoje de faces já para telas, né? Nós estamos hoje trabalhando, porque nós somos isso aqui, na verdade, no meio da rua, né? Quinto ponto, estamos em sintonia com a tecnologia e com as cidades. As pessoas que moram em São Paulo hoje têm uma relação muito mais próxima, porque a gente presta serviço a elas, né? Você pode entrar no elevador e se informar do térreo ao 25º andar, o que está acontecendo no mundo, no país, no planeta. Com a cidade, a gente entrega alguma coisa em troca hoje para explorar comercialmente, tá? E estamos assim com tudo. Trabalhamos com uma grande equipe, hoje a associação é uma equipe todinha, tá? E a Sandra já adiantou um pouquinho, esse era o dado do monitor Ibope, que trazia para a gente aqui como o 6º meio, o out of home. O SEMP mostrou que, na verdade, essa foto é diferente. Somos hoje o 3º com quase 9% de participação. Tá? Então, o que tinha de problema hoje é a solução, porque a gente entrega, na verdade, resultados. Último comercial meu, nós estamos com um prêmio aberto de criatividade nesse setor, vai até sexta-feira a inscrição. Por favor, frequentem, que vai valer a pena. E o último slide, obrigado imenso a vocês por terem me ouvido. Muito obrigado mesmo.
Legal, Paulão. É muito bom ver o Paulão desse lado do balcão, né? Um cara que a gente sempre respeitou em agência, agora falando de Hora of Home. Bom, Sandra, obrigado pelo convite. A gente fica muito feliz em ter um painel de Hora of Home aqui com os anunciantes. O Marco roubou minha fala e eu ia te dar os parabéns pelo prêmio, então, mais uma vez, parabéns. E, Marco, bacana essa iniciativa da Carta Digital. E um pouco do que o Paulão mostrou, nós tivemos uma preocupação muito grande com isso. Então, hoje, todos vocês, anunciantes, podem exigir das agências um check-in auditado pelo IVC. Não só a comprovação do inventário das empresas filiadas à associação, bem como o check-in dessa campanha. Então, realmente, a gente percorreu o caminho inverso e ter um instituto com a credibilidade do IVC para aferir e comprovar a entrega dentro dos nossos planos de mídia. Mas vamos lá, vamos aproveitar que tem um anunciante aqui, vamos provocar um pouco, esquentar, né, Paulão? Bruno, como o Paulão mostrou, o novo relatório do SEMP mostra o OH como o terceiro principal meio, com 8,6%. Isso já era uma expectativa das empresas. A gente já tinha um consenso que realmente o OH tinha um espaço maior do que era no Monitor, que justiça seja feita, o pessoal do IBOP teve na associação e fez também uma apresentação com uma metodologia diferenciada e o número também é o mesmo. Então, ou seja, está em linha também com o que o IBOP consegue enxergar. As agências estão preparadas para planejar, comprar e investir no mínimo 8,6%, porque o nosso objetivo é chegar em 15%, só para alinhar a expectativa. Bom, acho que tenho certeza que as boas agências têm bons profissionais de mídia que, com certeza, vão conseguir fazer isso. Eu acho que, acima de tudo, cada anunciante tem uma estratégia. Eu entendo que mix de mídia é muito importante, mas a gente vive num país que tem uma mídia extremamente concentrada e, às vezes, você tem que tomar decisões difíceis. O que eu acho que o caminho que a gente está indo, que é sem volta, e talvez aí sim nós estamos falando de uma transformação cultural no mercado, é que o mercado caminha cada vez mais para mensurar o máximo possível todo investimento que ele faz, né? Nós estamos num país que nunca sai de crise, né? Impossível a gente saber o que vai acontecer no final de novembro. Mas eu defendo que tudo na vida é mensurável, não só o online, né? Quando a gente fala mensuração, muita gente pensa só o digital eu consigo mensurar. Isso não é verdade. E aí eu queria até citar um case do Santander com a Netflix. Inclusive, o Santander continua fazendo, que para mim é um dos melhores exemplos de uso de Out of Home de uma maneira pragmática, onde o Santander estimula você a fazer uma busca por 2 termos atrelados, em que ele cobre com a orgânica do Google e traz o tráfego para o site dele. Então, ele consegue ter uma mensuração desse meio. É lógico que não é só para isso, né? Eu mesmo estou, nesse momento, com algumas propostas, e é uma campanha mais de marca, então não necessariamente isso se aplica para mim, mas eu acho que é um meio importante, sim. Estava comentando com você aqui em off, o brasileiro adora elogiar o que acontece fora do Brasil, né? Mas odeia falar o que está dentro, né? Todo mundo aqui vai para Nova York, tira um monte de foto do Times Square, mas na hora de São Paulo não pode ter anúncio, né? Então, eu digo que eu sinto falta de ter uma coisa na Faria Lima, na Avenida Paulista, com o poder que um Times Square tem, que em Tóquio também tem exemplos. Agora, realmente, quando eu olho TV digital e Out of Home, faz todo sentido esse mix para mim. Então, a gente tem que se preparar melhor. Eu mesmo, como anunciante, te digo que eu tenho que melhorar nesse meio e entender que ele conecta muito com TV e digital e a gente só tem que saber fazer essa conexão. Pegando um gancho nisso de Nova York, Paulão, eu acho que você e mais alguns aqui lembram do Outdoor, tá? Porque pelas caras aqui a galera nem trabalhava na área. Você era criança. Total. Mas você acha que existe ainda, em São Paulo, a ideia de ter mais mídia, não só o mobiliário urbano, desde que seja estruturada, regulamentada? A gente vê aí que tem alguns projetos sendo encaminhados para a Câmara, como banheiros, como bancas de jornal, entre outras iniciativas. Você acha que faz sentido ter uma oferta reprimida hoje? Eu acho que deve demanda ter reprimida? 10% do que pode caber em São Paulo, a minha visão. Você tem hoje uma carência imensa. Banheiro é um exemplo monumental disso, né? Quer dizer,
Você não ter um banheiro público decente hoje, poder ter isso com o apoio, né, de um anunciante, que o banheiro está lá, limpinho, tranquilo, por que não? E no mundo inteiro existe isso. Né? Você vai para Paris, que é um espetáculo, a mídia está lá, Jota Deco nasceu lá, a mídia, você vai para Madrid, é um espetáculo, você vai para Tóquio, é um espetáculo, você vai para Londres, quer dizer, então, nós temos ainda uma demanda muito reprimida. A lei da limpa é muito maior do que está na rua. Né? Ela tem um pedacinho hoje liberado que mobiliário urbano, mas banheiros, bicicletários, floriculturas e por aí vai. Tudo isso bem organizado só vai fazer bem para a cidade, porque ela vai, de novo, esse meio deixou de ser extrativista. Ele vai sempre entregar alguma coisa em troca para essa comunidade, para essas pessoas. Então, o banheiro público é um negócio fundamental. Né? Um relógio te dá notícia, te dá a vacina. O abrigo de ônibus, hoje, você tem um abrigo coberto, com segurança, com luz, às vezes com Wi-Fi. Então, na verdade, você tem uma troca e hoje fundamental para a comunidade e para as pessoas. Então, São Paulo está ainda muito carente, porque tem coisas muito importantes que podem ser feitas com essa iniciativa que só vão ajudar. Só pegando o Pode falar, gancho, Bruno. eu acho que você está corretíssimo. Acho que não é só São Paulo. Eu acho que a publicidade, nesse sentido, pode ter um papel de transformação social. Eu cito o exemplo que foi feito recentemente no Ibirapuera, onde eu trabalhei 6 anos na Nike. A Nike reformou uma quadra em troca, obviamente, de ter a comunicação dela. Eu acho que a gente poderia ter mais isso no Brasil, em vez de gastar dinheiro público que poderia ir para hospital, escola, creche, a gente, por que não, né, ter a publicidade ajudando? Eu acho que é uma senhora oportunidade. Eu lembro da Marginal Pinheiros, quando eu mudei para São Paulo 10 anos atrás, com aqueles outdoors, e eu achava aquilo ali legal, assim, achava aquilo ali inspirador. Acho que tem um meio termo aí que você tem que chegar, mas eu concordo que pode ter uma transformação social. Que bom, concordo. Acho que o Out of Home realmente exerce um papel de contrapartida, não só para a sociedade, mas principalmente para as pessoas que utilizam a mobilidade urbana, as ruas, o transporte, enfim, tudo que está relacionado ao nosso meio. Aí, falando um pouco dos anunciantes, Paulão mostrou na apresentação dele que algumas marcas, principalmente aquelas marcas consideradas mais jovens, se utilizam do Out of Home de uma forma always on. Né? Então, a gente tem vários exemplos. Netflix, o próprio Google, a Globo, com o Globoplay, que foi um sucesso agora, o último lançamento, Uber, Apple, enfim, marcas que, se meu filho de 10 anos for perguntar para ele quais marcas ele gosta, ele vai citar provavelmente 4 dessas. A gente vê iniciativas, por exemplo, encontrei a Bárbara da Procter aí. A Procter é uma empresa que originalmente fazia-se muita TV e digital e tem hoje um projeto sério para se voltar a fazer Out of Home de uma forma planejada e estruturada. O que vocês acham, principalmente para o Bruno, anunciante? Isso é uma característica dessas marcas que já vem com o DNA digital ou é um processo? E a GM, esse ano, se comprar a cota da Globo, vai ter menos dinheiro, né? Mas se não comprar, começa a investir um pouco mais e no outro ano se constrói um pouco mais. Como é que está o time disso? Como é que está essa calibragem dentro do anunciante? Bom, sem comentários sobre a cota da Globo. E vai comprar. Aí você pergunta para a Globo. Eu acho assim, eu acho que todas as marcas citadas, muitas delas, você tem uma característica estratégia, né? Se eu sou o Google, não sei se tem alguém do Google aqui, mas se eu sou o Google e eu quero adquirir novos clientes, obviamente eu não posso ir para a internet, visto que 99,9% da internet passa pelo Google. Então tem que ir para fora, tem que ir para a Globo, tem que ir para a Home, tem que ir para a rádio. O mesmo princípio se aplicaria também talvez para o Uber, para o Facebook, a Globo também, porque aí é o contrário, né? Se a Globo quer o cliente de streaming, ele não está na Globo. Então, ela tem que ir também para outro mídia. Então, acho que tem esse ponto. Quando eu vou para marcas, é lógico, assim, esse ano, né? Esse ano eu posso falar. Esse ano, como cotista do futebol da Globo, isso tem um preço. Tem o preço bom, tem o lado bom da cota, tem o lado ruim da cota que prejudica a mix. Eu acho que um anunciante equilibrado, sim, tem que ter um mix. Eu acho que a Out of Home joga um papel muito importante. Uma marca premium, que nem a Apple, dá aula de uso do Out of Home, principalmente ali na 23. Você sempre quase que espera virar, né, um mês para você ver as novas fotos. E, claramente, é um meio, acho que você mostrou isso muito bem,
que tem uma penetração boa de classe AB, e mais que isso, se você souber usar com os dados disponíveis, você pode segmentar muito. Então, acho que faz sentido, o movimento está acontecendo, e 2018 está longe, 2019 está longe. Quem sabe, nos próximos meses, a gente vai estar vendo aumento aí da GM nos out of homes. Só complementando, que para mim é uma coisa muito surreal. Se a gente pensar que num passado não distante, esse era um meio que era o mais analógico possível, que era uma chapa galvanizada com um papel colado, ele virou um irmão siamês do online. Então, na verdade, quer dizer, a gente saiu de um negócio absolutamente estático, duro e feio para um parceiro do online. Quer dizer, é muito louco pensar isso em coisa de 10, 12 anos, né? Então, nós somos um grande parceiro hoje do meio mais moderno, que é o online, que diz o mais moderno, sendo que a gente era, há um pouquinho tempo atrás, uma chapa com papel colado aqui na chuva e descolava. Então, essa mudança, a gente precisa parar para pensar um pouquinho e falar assim, que meio é esse mesmo, né, que me permite fazer hoje trocas de comercial por hora, se eu quiser, por dia, né, de eu ligar a rede social nele, como tem algum exemplo já de Twitter rolando na tela. Então, essa é uma diferença que quem já está percebendo está usando muito bem, porque tem recursos que a gente não tinha num passado muito perto. É um bom ponto, Paulão. Aliás, essa questão tecnológica, eu acho que ela é importante a gente abordar. A gente conversou com algumas pessoas que estiveram agora na viagem do grupo de mídia para o Japão, e lá, 30% da mídia out of home hoje já é comprada via programática. A gente percebe que isso deve chegar... Tudo bem que lá só a Dentsu compra, né? Mas é mais fácil. Mas a gente percebe que isso é uma realidade. Até estava com o Heitor, meu amigo, aí no final de semana. A Deco tem feito aí alguns ensaios nesse sentido, a gente tem feito, outras empresas. Ou seja, a mídia programática deve ser uma realidade dentro em breve, para facilitar o processo de compra, entre outros aspectos. E outra questão que permeia muito o nosso negócio é a questão de ações com mobile, né? A gente percebe uma série de iniciativas, seja geolocalização, push no mobile, retargeting. Como é que vocês veem essa dobradinha? Mobile com out of home, é aí que está o famoso consumer journey, que a gente tanto escuta? Primeiro eu vou devolver a pergunta, né? Quando a gente vai ter o programático no Brasil? Eu acho, sendo muito franco, que é uma realidade a partir de 2020. Eu acho que 2019 deve ser um ano de desenvolvimento, de construção, para que a gente possa ter aí algumas iniciativas. O Léo, que chegou agora, conhece tudo disso. Mas eu acho que 2020 deve começar alguma agenda nesse sentido. Bom que eu sou atendido pela Dentsu, né? Então, se vier para o Brasil, a gente compra. Bom, primeiro acho que a programática é a revolução que é a revolução da vez. Eu acho que ela já está saindo do meio digital, né? A gente já tem uma televisão brasileira, a Rede TV, fazendo pilotos com programática. Eu acho que não vai parar por aí. E acho que é um passo importantíssimo para a evolução desse meio. Nesse meio tempo, eu estou com você. Aí o agência e o anunciante, eles têm que trabalhar em parceria com vocês para achar maneiras de fazer algo inovador. Acho que tem muito espaço para isso. Eu já vi alguns cases interessantes sobre isso. E com certeza, o celular, assim como o programático, o celular é o grande ator aí desse vetor de inovação no meio, pelo menos minha opinião. Queria ouvir você também. Paulão? Não, é um caminho sem volta, né? Tudo vai caminhar para aí. A tecnologia está aí para ajudar. Então, esse é um trabalho que está sendo feito pelos players todos e não é tão fácil, são inventários muito grandes e são vários players, mas, na verdade, isso já está na pauta, isso está saindo. Agora, é um trabalho mais complexo para se fazer. E para a gente, que tem um passado muito recente, tem tanta novidade, nós estamos oferecendo no mercado hoje, que assusta o tamanho desse investimento, né? O Mapa OH custou muito dinheiro, está custando mais dinheiro para seguir em frente, porque ele é um ser vivo, né? Ele não parou, quer dizer, agora vai vir outros segmentos, outras praças. Então, tem aí um dinheiro grande de investimento para se lá na frente buscar. Agora, a programática é um caminho sem volta. Falando ainda de Mapa OH, eu acho que é um grande movimento, né, que o mercado construiu, começando com as 3 empresas de imobiliário urbano. Para o ano que vem, já começa a se entregar o módulo de transportes e shopping center.
ou seja, vocês anunciantes vão poder comparar meios com o mesmo modelo de métrica, de GRP, de TRP, enfim, é mais um avanço realmente do meio. E aí, falando da pesquisa do Geraldo, que é uma pessoa aí que milita muito na nossa área, nos ajuda muito, o PMV é um trabalho muito sério, feito todos os anos, e a gente percebeu 2 características importantes esse ano no PMV. A primeira delas é que mais de 95% dos anunciantes que investem em out of home pretendem aumentar os investimentos em out of home para 2020. E mais de 90% daqueles que não fazem, ainda tem gente que não faz, Paulão, que não faz out of home, pretende fazer no próximo ano. A gente sabe que hoje em dia tudo se mede e tudo se avalia. Uma vez que você tem mais de 90% dos anunciantes predispostos a aumentar investimentos em out of home, vem dado certo. O que você acha que está acontecendo? A GM acho que é um bom exemplo. Fez algumas iniciativas no ano que vem, nesse ano de 2018, e pretende aumentar, diminuir ou manter? Bom, acho que a resposta de aumentar, diminuir ou manter... Depende da Globo. Não. Para mim, depende mais da nossa indústria, né? Você tem que lembrar que a indústria automotiva está setada para vender 4 milhões de unidades e vai fechar com 2,8 esse ano. Então, muito mais que Globo, lógico, barato não é. Agora, se a indústria tivesse em 4 milhões, a disputa estaria bem acirrada. O que eu posso dizer é que o nosso desejo e plano é aumentar. A gente não acabou ainda 2018, tem um evento muito importante acontecendo em São Paulo em novembro, que é o Salão do Automóvel, e a intenção é aumentar. Hoje, inclusive, talvez seja o único meio, junto com o digital, que a gente ainda evolui. Os outros, a gente tem uma estabilidade maior de investimento. Então, é onde a gente vê que tem oportunidade, não só em São Paulo, para deixar bem claro, no Brasil inteiro. Principalmente em praças que a gente sabe, o país que a gente vive, tem praças que o digital realmente não vai resolver. Você vai ter que ter um mix de mídia melhor. Então, isso que a gente tem explorado bastante esse ano e vamos continuar no que vem. Paulão? O que, na verdade, a gente tem que pensar é no composto do negócio. Tem muito investimento por trás, né? A gente tinha um calcanhar super fraco, que era o checking, né? Que era um negócio super complicado, que atrapalhava muito. Nós desenvolvemos com o IVC um projeto que não existe no mundo, né? O IVC, feito muita reunião com o Pedro, a gente sei o que ele vai vender lá, mas, na verdade, ele está exportando isso para a Europa, o sistema de como fiscalizar esses pontos, porque a gente fiscaliza antes as empresas para depois fiscalizar as campanhas. Então, tem um trabalho feito no bastidor do out of home que nunca foi feito antes. Então, está indo agora para a rua esse cenário muito diferente. Quer dizer, a gente está preparado para dar resultado, para provar que deu resultado, para checar. Então, fica fácil medir isso, né? Então, porque você vai ter a certeza que aquilo foi veiculado dentro do período que você precisava, você pode trocar a mensagem que você quiser. Então, é uma realidade muito, muito diferente do que era num curto espaço atrás de tempo. Ótimo. Fica até aqui o convite. A associação tem promovido uma série de roadshows com os anunciantes da aba para falar um pouco mais sobre o meio, para mostrar um pouco do que funciona no aspecto criativo. A gente percebe que, durante muito tempo, né, Paulão, se adaptava o anúncio da revista para o out of home. Isso não funciona. Então, o Paulão aí tem uma agenda... Eu virei um pregador, né? Estou tendo os fiéis. Para dar uma ideia, eu estou amanhã em Belém, quinta-feira em Manaus, oferecendo essa apresentação um pouco maior, porque, na verdade, nós temos que realmente ir convencendo que as coisas mudaram. Então, eu hoje tenho ficado pouco tempo em casa, mas está muito bom trabalhar com vocês. Pessoal, a Sandra já está olhando feio aqui. Obrigado. Obrigado a vocês. Parabéns, é um prazer. Paulão. Obrigado a todos. Parabéns. Muito bom, ótimo. Obrigada. Nós vamos agora para o último painel do ABA Media 2018. E o tema é Mobile Innovation, Creative and Media Trends. A conversa agora será sobre a transformação provocada pelas inovações na relação entre marcas e pessoas. Então, nós convidamos para dividir esse espaço conosco aqui, agora, o Fabiano Lobo, Managing Director Latam da Mobile Marketing Association. Por favor, Fabiano.
Léo Xavier, o CEO da Ponto Mob, e a moderação agora fica por conta do nosso presidente do Comitê de Mídia, Marco Frade, que, ao final do painel, também se encarregará de fazer o encerramento oficial desta edição do Aba Mídia 2018. Bom, vocês viram que tudo tem uma sequência, né? A curadoria do evento foi extremamente inteligente para a gente poder fazer o encadeamento dos painéis e que esses painéis eles pudessem ter uma relação entre eles. A gente não sai do out of home e cai no mobile por acaso. A gente, inclusive, tem uma linearidade do que nós vamos falar aqui. A gente vai começar este painel com uma apresentação do Léo Xavier, da Ponto Mob. Ele trouxe alguns slides e vai fazer essa primeira fala, e depois nós damos sequência à discussão. Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui. Sandra, obrigado pelo convite. A ideia é que a gente tenha aqui mais ou menos uns 10, 15 minutinhos no máximo de algumas telas, algumas opiniões, mas mais do que isso, de alguns temas que vão servir para que a gente estabeleça uma conversa com mais qualidade e mais focado no tema que foi proposto para esse painel entre nós três aqui. Bom, que é um material que a gente, na verdade, produziu em conjunto, não é? Eu, junto com o Fabiano e também com o Marco, a gente se conversou aí para ter um conteúdo alinhadinho. E a ideia aqui é dividir, então, com vocês um pensamento sobre mobilidade, mas antes uma digressão sobre o que é mobile, não é? É natural que a gente pense mobile como sendo aparelho, como sendo o smartphone, como sendo aquele device que está com a gente o tempo inteiro. Eu prefiro pensar de uma maneira diferente. Eu acho que o mobile, na verdade, é onde as pessoas estão. Se a gente olha esse dado aqui da Comscore, mostra que 72% dos minutos digitais do brasileiro já acontecem em dispositivos móveis. Então, aquela lógica do mobile first, não é de primeiro em mobile, já é realidade aqui no mercado brasileiro. Mais do que isso, mobile também é onde as pessoas se relacionam. Aqui dados do Facebook, também muito recentes, mostrando que 80% basicamente do tráfego na principal rede social do planeta também acontece em dispositivos móveis, também acontece na seara que a gente chama aí de mobile. E, na verdade, eu penso que mobile é fundamentalmente aquilo que resolve as nossas vidas, que torna as nossas vidas melhores. Quando a gente olha para esses ícones todos aqui, acho que duas coisas chamam muita atenção. O primeiro delas é que muitos desses caras sequer existiam há 10, há 7, há 8, há 5 anos. Mas, mais do que isso, a gente não consegue mais pensar e projetar a nossa vida sem esses caras aqui. E eles existem fundamentalmente porque a gente teve aí um avanço substancial da adoção de tecnologia e criatividade em ambientes móveis que permitem que esses serviços redefinam, portanto, as experiências que a gente tem com várias das coisas que a gente vem fazendo historicamente. Então, a pergunta aqui é exatamente essa. Por que vale, por que é importante a gente ter essa visão, essa crítica de uma abordagem que a gente chama de mobile first, ligada à mídia, à publicidade digital? Por alguns motivos. De novo, porque 3 em cada 4 minutos do brasileiro em meios digitais acontecem em dispositivos móveis. Tem dados mais impressionantes. Olha isso aqui, de um mês atrás, mais ou menos. 49% dos brasileiros já são o que a gente chama de mobile only. Acessam a internet somente através dos seus dispositivos móveis. Isso aqui geral, o Brasil, ok? Se a gente faz um corte classe C e D, a gente chega a números assustadores, surpreendentes, de quase 84% sendo mobile only. E, por fim, alguma coisa muito interessante que acontece aqui também, é que esses novos comportamentos nesse novo meio também acaba redefinindo e impactando os formatos, não é? Olha só que dado curioso isso aqui também. 85% dos vídeos assistidos lá no Facebook são assistidos sem áudio. Então, se a gente tinha uma discussão de adequação ou repensamento de formato, puta, eu vou fazer meus vídeos na vertical, não mais na horizontal, isso não basta. Isso aqui é um dos exemplos de como é preciso repensar também conteúdo além do formato. E, mais do que isso, eu vou trazer para vocês aqui alguns elementos do porquê que é importante a gente compreender esse novo cenário do mundo mobile first e também, cada vez mais, mobile only. Primeiro porque o ecossistema no mundo de mobilidade, de mobile advertising, é um tanto mais plural, por assim dizer. Óbvio que a gente vai continuar, e é compreensível que continuemos, colocando boa parte do investimento, boa parte do bolo publicitário digital em Google e Facebook. Mas tem vários motivos que explicam isso. Eu listo sempre 5 deles. Primeiro de tudo é que eles têm o alcance máximo possível ou quase próximo do máximo possível. Com esse alcance gigantesco, o inventário é fundamentalmente, a gente pode imaginar isso, infinito. Se o inventário é infinito, o preço vai lá para baixo.
Mais do que isso, eles construíram ferramentais que facilitam em muito o uso, né, o acionamento desses inventários, seja de audiência, seja de dados. E, por fim, quinto elemento, funciona, gente. Então, vamos continuar fazendo Google e Facebook, problema nenhum, não é sobre não fazer. Mas é sobre pensar isso daqui, que no mundo de mobile advertising, a gente tem alguns outros agentes, tem um ecossistema um pouco mais plural, não é? A gente começa ali com outros Global Media Vendors, vários deles com uma riqueza de audiência de dados também específicos para esse ambiente, para esse tipo de device, no final das contas. A gente tem as operadoras, não é? Vivo, Claro, TIM, Oi, todas elas com seus produtos mais ou menos desenvolvidos, mas também com uma riqueza de dados e alcance super importantes. A gente tem como terceiro elemento os fabricantes, Samsung, LG, também Positivo, que também tem seus produtos, não é? E a forma janela publicitária, afinal de contas, segundo o Google, a gente olha para o celular mais de 150 vezes por dia. Quarto elemento, as redes Wi-Fi, que eu coloco no mundo de mobilidade, porque 90% de quem acessa uma rede Wi-Fi hoje no Brasil faz isso através de um dispositivo móvel. E, por fim, aqueles que eu chamo de mobile experts, empresas como a Iloco, como a Rendes, como a Logan, empresas que nasceram no mundo mobile e têm um entendimento muito rico de formatos e de comportamentos, além de dados também enriquecidos, especificamente para esse mundo. Então, não é para deixar de fazer o duopólio ali, Google e Facebook, mas é para compreender que existe um ecossistema muito plural. Outro elemento importante também é que tem coisas que só mobile, né, de verdade, consegue fazer, consegue entregar. O Edu adorou aqui meu tênis, né, Edu? Está maravilhoso. Boa, Edu. Pois é, boa, obrigado. Mas acho que para contar um pouco sobre isso, tem uma historinha rapidinha para contar. Na época que eu estava ali à frente da Isobar, estava ali passeando ali à noite, tardar da noite. A gente tem essa coisa, a gente de publicidade, trabalhar até noite, nessa coisa meio brega, meio fora de moda, que é trabalhar altas horas. Mas estava ali altas horas trabalhando, e está lá um pessoal, vou guardar o nome do cliente, vou guardar o nome da pessoa, mas estava ali aquele desespero, puta, a campanha está dando under, não está chegando e tudo mais. E aí eu estava chegando na Isobar, podia fazer as perguntas idiotas, né? E a primeira que eu fiz foi, o que a gente fez aí de pensamento mobile para essa campanha? E uma supervisora de mídia, de bate-pronto, falou, a gente não fazendo nada de mobile, porque mobile não funciona. A meia dúzia que estava do lado dela se escondeu embaixo da mesa e falou, agora ferrou, né? Ela é louca. Falei, é mesmo? Não funciona por quê? Falou, você acha que um cara jovem, né, 25, 30 mais ou menos, que vai estar provavelmente num bar, vai estar se divertindo, com um 3G horrível, esse cara até é o nosso público, mas você acha que esse cara vai parar para clicar numa peça, né, do produto que a gente está anunciando? Falei, bom ponto. Né, de verdade vai ser difícil, mas dá para perceber que os fundamentos estão lá. Né? Ela entende perfil, ela entende por onde essa pessoa circula, ela entende o momento dela, propenso ou não a ser impactado por publicidade, sabe inclusive se o cara está num Wi-Fi, num 3G ou num 4G. E aí eu perguntei para ela, ok, está certo, realmente não vai clicar. Agora, tudo isso que você sabe sobre esse público, será que não tem um outro momento, um outro meio, quando ele estiver no Wi-Fi, ou mais propenso à publicidade? Não dá para a gente conversar com esse cara e tentar impactá-lo, converter e fazer ele conversar com a marca? Então, os fundamentos estavam lá, né? Mas ainda tinha essa barreira de que não funcionava. Porque esse conteúdo, gente, é rei na internet, a gente fala isso há 20 anos, certo? Eu tendo a acreditar que o contexto, de fato, é rei no mundo de mobilidade. Compreender esse contexto é muito chave. E o contexto está muito ligado à geolocalização, não é? Natural que esteja. Eu prefiro pensar uma outra combinação, não é? Além da geolocalização, também toda a lógica de circulação das pessoas, por onde elas passam, onde elas ficam, e, além disso, todo o pensamento de dados que a gente já tem aí capturando primariamente ou não dessas audiências. Eu chamo isso de geobehavior, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, Marco, daqui a pouco. E o geobehavior é sobre isso, não é? Como a gente pega elementos de localização de circulação, que só a mobile nos entrega, e adiciona a isso elementos que a gente já tem de circulação, porque a gente começa a ter algo que é super poderoso e bastante único em mobile, que é uma forma de construir. Só uma coisinha, eu estou super incomodado com as letras, estão maiúsculas e minúsculas, estão percebendo, não tem nenhum padrão, né? É que eu mandei o PowerPoint e aí deu uma desconfigurada. Eu tenho um pouco de toque com a apresentação, então eu estou meio tenso com esse negócio, então vocês me perdoam, tá? Mas é isso aqui que é bacana, a gente consegue construir audiências, não é? A gente pega os locais por onde essas pessoas passaram, os perfis desses estabelecimentos, é um bar, é uma academia, que lugar é esse, que tipo de gente vai ali, e pega todos os dados aí que a gente tem também de navegação, que sites, aplicativos essa pessoa usa. E com isso a gente consegue construir uma lógica de audiência
muito, muito rica, muito, muito relevante e muito renovada, na verdade, do ponto de vista de planejamento que a gente tem. Então, nesse sentido, gente, respondendo à pergunta que a gente propôs aqui a discutir nesse painel, onde a gente tem marca de um lado e a gente tem, né, o consumidor de outro, vale um repensar, sim, em 3 grandes camadas. Primeiro, no planejamento, na inteligência de e-mails, não é? E além de Google e Facebook, ou também ter um pensamento que se provoque além disso, e a gente está falando dos meios, entender e compreender os formatos, não é? E como eles são, mais do que tudo, ressignificados nesses novos meios, e, por fim, o próprio conteúdo. Não é? Então, aquele exemplo dos vídeos lá, sem áudio do Facebook, exemplificam isso. Então, o próprio conteúdo tem que ser repensado também para ter mais valor para aquele formato e, por sua vez, que responda àquele novo meio. Então, essa nova abordagem me parece bastante necessária. Rapidamente, 2 casozinhos aqui para a gente liberar. O primeiro deles é um uso bem feito, não é, de uma marca, que combina esses vários elementos. Não é? Combina onde a pessoa está, geolocalização, se a pessoa está ali na orla, não é? Especialmente aqui do Rio de Janeiro, combina APIs externas para saber temperatura e também saber, acima de tudo, qual é o raio V que está fazendo naquele momento. E também pega até uma lógica de acelerômetro, para saber se a pessoa está, de fato, correndo ou caminhando pela praia, ou se ele está passando num táxi por ali, certo? E aí, compreendendo tudo isso, consegue-se ter uma entrega, aí sim, de um conteúdo que está sendo ressignificado por esse formato, e mais do que isso, entendendo o novo meio, para ter uma campanha que tenha um alto valor percebido, um alto valor de assertividade e aproveitamento do investimento que você faz, e, obviamente, um call to action que todo mundo precisa vender um pouquinho hoje em dia, ou, né, senão fica difícil aí. E, para fechar, gente, aí sim, é um outro case, isso aqui é um case internacional, de uma operadora chamada Xfinity Mobile, e em que, na minha opinião, acho que o Fabiano compartilha dessa mesma opinião que eu, é das melhores campanhas de mobile media com essa lógica de mobile first aí. Bom, eu vou passar aqui, vocês vão compreender, mas é um entendimento de contexto, um entendimento do meio, um entendimento de formato, e mais do que isso também, de repensamento do conteúdo. Sumariza tudo o que eu acredito que tem que ser pensado ou explorado ou avançado do ponto de vista dessa abordagem aí de mídia mobile, que, no final das contas, é mídia digital, que, no final das contas, é mídia como um todo. Vamos lá. The next basketball highlight video could cost you up to $1.31 in data. What? Switch to Xfinity Mobile and save. Today's look is going to be a tutorial on this. The next makeup tutorial could cost you up to $1.57 in data. Ew. Switch to Xfinity Mobile and save. The next game review could cost you up to $1.93 in data. Wait, what? Seriously? That's expensive. Who, me? Muito bom. Eu vou pegar esses 3 últimos pontos que o Léo levantou aqui
e passar essa bola para o Fabiano, contexto, meio e formato. Né? Basicamente, essa tríade define um pouco do que a gente precisa em termos de estratégia para poder ter uma estratégia de mídia em mobile que faça sentido. Na sua experiência de MMA e do que você acompanha do mercado, tanto de anunciantes quanto de veículos, o quanto nós estamos preparados para isso e o quanto a gente precisa crescer ainda para poder ter essa tríade bem azeitada e formatada. Obrigado, Marcos. Antes de mais nada, obrigado ao Léo, obrigado a você, obrigado a Sandra pelo convite. Coisa interessante que eu estava pensando enquanto o Léo estava falando, eu voltei para um Tela Viva móvel de 10 anos atrás, e eu vejo que o mercado mudou bastante, né, nesses últimos anos. Especialmente, eu acho que nos últimos 5, 4 anos, a gente começa a ver as marcas gastando mais, de forma mais efetiva, se preocupando com o dinheiro que eles estão investindo, seja no mobile ou em outro meio. E uma coisa interessante que a gente tem uma plataforma dentro da MMA que mede a efetividade de uma campanha versus a TV e o desktop, né? E a gente sempre foi a favor de mostrar para a marca de que ela não precisa botar mais dinheiro, né? Ela só precisa entender o contexto, entender qual formato vai ter mais aplicação para aquela campanha. Essa campanha que o Léo mostrou foi uma campanha que ganhou ano passado uma premiação da MMA que chama Smarties, foi super bem vista. E a gente fez dentro de um desses smocks para a Allstate, que é uma espécie de porto seguro americana, a gente percebeu que o vídeo, né, falando de formatos, o vídeo é realmente o formato que tem um impacto muito maior em comparação com o áudio ou com qualquer outro formato. E é razoavelmente óbvio isso, né? E uma coisa que a gente percebeu é que o vídeo de 15 segundos sem som, ele era 2 vezes mais efetivo do que o de 30 segundos, por exemplo, né? A pessoa está no mobile, fazendo o que ela esteja, ela está em deslocamento, ela está num contexto de movimentação, né? Então, eu acho que isso é importante a gente levar em consideração quando a gente está falando em qualquer campanha que a gente vai fazer no meio mobile, né? E hoje em dia, mobile é esse celular que a gente tem no nosso bolso. Há 10 anos atrás, não era, né? Faz muito pouco tempo, para a gente, como mercado, como indústria, se adaptar a essas mudanças, a essas transformações. Mas eu acho que, como indústria, a gente está fazendo um ótimo trabalho. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho melhor, cada vez mais. E, obviamente, pegar esses insights de eventos como esse aqui, como outros eventos que tem no mercado, e trazer esses insights e experimentar esses insights para fazer com que a gente consiga ter um resultado cada vez melhor. Bacana. Vou aproveitar o Léo aqui, né? O Léo é sempre uma participação luxuosa. Eu sou um luxo. E pensar o seguinte, tudo bem, mobile já se conecta com outros meios de mídia, out of home, para a gente poder fazer televisão, para a gente poder fazer algo que seja conectado, o próprio digital, conectar mobile com digital faz todo sentido. Mas vamos pensar além, né? A gente aproveitar e fazer um exercício de futurologia aí. Internet das coisas é algo que vai mudar muito essa relação. Principalmente começa com a forma como o mobile pode se conectar com a batedeira, com a geladeira, com a televisão, com o assistente do lar, enfim, o assistente virtual do lar. E aí a gente deixa de falar só num contexto de publicidade, de mídia digital, e a gente passa para uma discussão que é como se transaciona dados e como a gente muda o ecossistema desse negócio de conectividade. Como é que você vê isso? Bela pergunta. Vamos tentar ser luxuoso na resposta também, econômico. Eu vejo que a gente está na virada para uma era que eu chamo de Smart Era. Era onde tudo se smartiza, tudo se inteligentiza, tudo se conecta. E, basicamente, eu vejo esse ecossistema, como bem falou o Marco, se expandindo em 2 grandes eixos. A gente pensa e enxerga
a presença digital de marcas, produtos, serviços e também conteúdos em basicamente 2 grandes ativos digitais, certo? Sites, que podem existir em desktops e dispositivos móveis, e também os aplicativos que, por hora, existem, são confinados e, portanto, limitados aos smartphones. Eu vejo 2 grandes eixos de crescimento, tá, gente? O primeiro grande eixo, que é aquele entendendo que o smartphone continua sendo algo muito poderoso e pulverizado na mão do consumidor, o que mais, além do aplicativo, como a gente conhece, a gente pode colocar dentro desse smartphone. E a gente tem o mundo dos chatbots, a gente tem o mundo das assistentes virtuais digitais, não é o querido Google Assistant para quem tem Android, ou a Siri para quem tem um iPhone, ou Bixby para quem tem um Samsung, e por aí vai. E tudo isso muito puxado pela lógica de inteligência artificial. Então, um novo ecossistema e também a realidade aumentada e virtual nesse eixo aqui, ainda usando o smartphone como campo de existência. Mas tem um outro eixo aqui também, que é o que, na verdade, eu posso ocupar com o meu aplicativo ou com a minha aplicação, que vai além do smartphone. E a gente vai para o mundo dos processos smart, das coisas smart e das coisas conectadas. Então, é o relógio, é o tênis, é a geladeira, é a batedeira, é o carro, que certamente começam a ter telas ou até mesmo não telas, em que a gente vai ocupando ali como marca essa presença. O que acontece no final do dia é que a gente vai ter um ecossistema com esses 2 grandes eixos, inteligência artificial em um, e o 5G em outro, puxando um ecossistema muito mais complexo. E aí o desafio vai ser exatamente como que a minha marca, como o meu produto ou o meu serviço vão existir nesse ecossistema e, eventualmente, prescindir da publicidade clássica como a gente conhece, né? Interruptiva, a publicidade que, no final das contas, ocupa um espaço do meu caminho, da minha jornada da relação com o conteúdo ou com algum produto ou serviço. E, certamente, a gente vai ter que ressignificar a lógica do que é fazer publicidade aí. Porque, veja bem, se a gente começa a usar muito os assistentes aqui de voz para comprar, para pedir, para se informar, a gente muda de interface. A gente até então tinha uma interface basicamente gráfico-visual, que é o que a gente vive há 20 anos no mundo digital, e passa a ter uma interface ou conversacional, via texto, ou só via voz. E como é que eu coloco minha publicidade ali? Como que eu vou anunciar os smartphones, ou as geladeiras, ou as TVs inteligentes da LG, por exemplo, nesse novo contexto um pouco mais completo e, portanto, mais complexo. Então, o desafio que eu vejo aqui é de que maneira a gente vai compreender melhor a relação do consumidor, que continua sendo o mesmo cara, em volta dele a gente constrói as nossas presenças digitais, e como a gente vai poder, aí sim, por mais seja mais complexo, é também mais complexo. A gente vai ter muito mais oportunidades ao longo do dia, o tempo inteiro, de uma lógica de conexão ubíqua para falar com esse consumidor, entendendo muito mais os comportamentos dele. Ainda mais pega você que tem um ecossistema, né? Dentro de casa, você tem o cara o que ele pôs na geladeira, tem o que o cara assistiu na televisão, tem o na Smart TV dele, tem o que o cara está usando ali no bendito do smartphone dele. Essas coisas smarts todas acabam entregando um conhecimento do consumidor, comportamento, que a gente não tem hoje, e vai facilitar muito a conversa com ele, seja no formato publicitário, ou seja, na entrada sem interrupção na conversa. E vai mudar uma coisa muito interessante também. O papel fundamental do CMO e da equipe dele vai mudar completamente, né? Porque o CMO vai precisar entender cada vez mais de tecnologia, né? Então, a gente pega casos como, por exemplo, Magazine Luiza. Alguém do Magazine Luiza aí? Não? Já esteve pela manhã. Então, Magazine Luiza. Magazine Luiza, eles trabalham muito próximos, né? A parte de tecnologia, né, com Fatala, trabalha muito próximo da Ilka, que é a parte de marketing, né? Então, cada vez mais, o CMO vai precisar entender de dados, porque esses dados vão estar em algum lugar e vai precisar usar isso de forma inteligente. E eu acho que tudo só vai fazer sentido se interligando uma hora que a conectividade realmente for uma conectividade 5G ou alguma coisa perto de 5G, mais ubíqua, porque senão... Esse é um bom ponto, Fabiano. Assim, inclusive, se você puder dar uma noção para a gente, em termos de dados, o que dá segurança hoje, em termos de dados, que o mobile entrega e aonde a gente deveria chegar? O que está faltando para poder escalar mais esse negócio de publicidade em mobile para que os decisores, os anunciantes ainda não têm em mãos e que deveriam ter? Cara, a gente tem uma discussão, globalmente falando, dentro da MMA, a respeito de multi-touch attribution, né? É uma coisa efetivamente muito complexa,
Nem num mercado muito mais maduro como o nosso, os Estados Unidos, eles conseguiram ainda chegar no modelo correto. Mas se você pega, hoje em dia, a gente fez essa pesquisa entre os associados da MMA, que são anunciantes, e 81% desses anunciantes ainda usam o Marketing Mix Modeling, que é completamente furado, já está provado cientificamente que ele não dá o resultado que ele deveria dar. E 84% desses players ainda usam o CTR como métrica. E também está provado que o click-through rate tem nada a ver com vendas. Então, a gente tem um problema muito grave na indústria de marketing e propaganda a ser resolvido, que é esse problema da atribuição. E a atribuição passa por tratar os dados, passa por você entender o contexto de cada um dos seus consumidores e não simplesmente fazer um trabalho, não, puta, eu vou no meu last click, que é o mais importante, ponto final. Eu acho que é um trabalho árduo, vai demorar bastante tempo, é complexo, envolve toda a parte de analytics, big data e tratamento dessas informações, mas, pelo menos, eu acho que todo mundo já acordou para isso e, cada vez mais, a gente vai chegar próximo de uma situação melhor. Mas só fazendo uma parte que é super importante, não é? Em 2018, se a gente pensar a distribuição de investimento por meios, globalmente, mobile vai passar a ser o meio número 1 em investimento publicitário, do pedaço do bolo da pizza, globalmente falando. Primeiro meio passa a ser mobile advertising, o segundo a TV, o terceiro desktop advertising. E 10 anos atrás era 0. Dados do e-marketer. Então, a verdade é que a gente já está fazendo sim, o dinheiro está sendo colocado sim, talvez a abordagem é que não seja ainda percebida como sendo valiosa de se repensar meios, formatos e conteúdos. Mas, de novo, mobile é, esse ano, globalmente falando, o meio onde vai ter o maior pedaço da pizza do bolo publicitário global sendo investido. Você tem dados de Brasil também? Brasil não temos. Aí a gente depende da MMA para ajudar a gente com as pesquisas. Não temos dados. Mas acho que vai ter uma coisa... Olha, a gente fez uns mocks com a Coca-Cola 2 anos atrás. E esses mocks, a ideia dele é, putz, eu estou investindo 7% do meu mix de marketing de uma campanha no mobile, quanto eu deveria estar alocando para mobile. Tá? A gente conseguiu provar que aqueles 7% que eles estavam investindo era muito pouco para o impacto que eles queriam causar. Eles deveriam estar investindo quase 30%. Então, esse gap, né, pelo menos nos estudos que a gente fez, mostra que entre 20% e 30% é quanto uma marca deveria estar alocando para otimizar o resultado da sua campanha no mobile. Mas, veja, desculpa interromper, Marco, mas só a gente vai fazendo um contraponto aqui. Mas, ao mesmo tempo, gente, vocês sabem quanto é o percentual de receitas do Facebook vindos de mobile ads? Quem chuta aí alguma coisa? Alguém vai falar alguma coisa? Fala, Lara, chuta aí. Quanto? 91%. A Lara acertou, vocês viram só? 91% das receitas do Facebook, globalmente falando, vem de mobile ads. Significa que 9 em cada 10 dos muitos dólares que eles fazem, no final das contas, lá do outro lado, onde a pessoa está clicando, está assistindo, está se cadastrando, está interagindo, está, no final das contas, se engajando com a marca, isso está sendo feito no mundo de mobilidade. Então, não tem mais sentido algum a discussão, na minha opinião, pelo menos, tá, gente? A discussão não faz sentido de mobile versus desktop ou mobile versus outros meios. Né? Mobile é uma plataforma dada que modificou a relação que a gente tem com produtos, marcas e serviços de uma maneira geral. Então, assim, já está lá, a pessoa está ali, está sendo impactada ali, o dinheiro está sendo colocado ali, talvez... E eu reforço, o tema é a lógica da abordagem, de compreender isso. Então, hoje mesmo eu estava provando aqui um hot site de um projeto que o designer veio me apresentar no desktop, na tela de 27 polegadas dele. Ele falou, cara, você sabe que 9 em cada 10 pessoas que vão acessar esse conteúdo, que é o guia lá de mobilidade, vão fazer isso no smartphone, certo? Ele, mas aqui acho que é mais legal para te apresentar. Então, não é para me apresentar, ele está criando olhando para a tela grande, não é? Ele está pensando para a tela grande, mas o consumidor, nós, quem paga a conta no final do dia... B2B, B2C, pouco importa, estão fazendo isso através de outra tela, né, em outro contexto.
esperando uma outra lógica de conteúdo, uma outra lógica de formato e, portanto, uma outra lógica de e-mail também. E esse é um grande ponto. Uma vez eu me enfureci na empresa, eu queria entrar, invadir a agência, tirar todos os Macintoshes e colocar um celular LG e falar, cria agora, para você ver como é que eu tenho de vender. O nosso tempo esgotou aqui. Eu queria só aproveitar o Fabiano e o Léo aqui, e assim, queria que vocês dissessem em uma palavra, 2 palavras, um pouquinho aqui para a gente, respondendo um desafio aqui, que é esse desafio, quando a gente pensa em termos de associados ABA, que é a nossa missão aqui, anunciantes, do ponto de vista do anunciante, qual que é a visão que o anunciante tem de ter de mídia mobile? Coloquem mais dinheiro em mobile. Muito bem, é sempre isso. Eu acho que o dinheiro já está colocado lá. O que tem que se fazer é compreender o melhor conteúdo, o melhor formato e uma maior multiplicidade de e-mails. O dinheiro já está no mobile. Queiram vocês anunciantes, queiram vocês agências, queiram vocês veículos ou não. E não é sobre o mobile mais bonito, mais cheiroso e mais gostoso. É sobre o consumidor. Ele está aqui, nós estamos aqui, e é para ele que a gente tem que servir. Porque, no final do dia, quem paga a conta é sempre esse mesmo cara, o consumidor, a consumidora. Obrigado. Primeiro, para poder fazer um encerramento, é claro que eu tenho de agradecer a presença de todos vocês que ficaram aqui até o final, mesmo quem esteve pela manhã ou no início da tarde, participando de todo esse evento. Parabenizar a Sandra e a equipe da Sandra pela curadoria, pela excelência no tipo de evento. Eu acho que a gente sai daqui com muita informação e com uma discussão, que é uma discussão rica. Só lembrar aqui que a gente começou falando de capivara, né? Então, ficou todo mundo sabendo que a imagem que nós temos de capivara não quer dizer absolutamente nada, porque nós não sabemos nada das capivaras, mas depois nós vimos que nós vivemos num mundo VUCA, né, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, esse mundo VUCA, ele trouxe para a gente uma complexidade no que a gente chamou de conteúdo multiplataforma. Então, a gente vive multiplataforma e esse é um grande desafio que nós temos enquanto anunciantes, como é que nós falamos nessas multiplataformas, uma vez que o consumidor não faz nenhum tipo de distinção. Nós vimos também que a dona Adélia é uma fofoqueira precursora das redes sociais, né? Então, as redes sociais, ela é só uma inovação tecnológica do que é a dona Adélia, de fato. Também entendemos que a TV vai virar pó, né? Mas até ela virar pó, o que sustenta a TV, não só a TV, mas todos os meios de mídia, é o conteúdo. O conteúdo ele vai garantir a sobrevivência de todos os meios, então nós temos de aprender a fazer conteúdo. A empresa que eu trabalho faz equipamento eletrônico, não faz conteúdo, então nós dependemos das agências e dos próprios veículos para poder fazer conteúdo para a gente e gerar conteúdo de fato. Depois a gente entendeu que isso aqui não é aquilo que vocês estão pensando, é Labs. Tá? Que fique muito claro, ninguém entenda que isso é algum tipo de sugestão, isso significa Labs. Vimos também que as Zicas na TV, ela foi e voltou, né? Mas, pelo menos, alguém se deu bem, a Magalu se deu bem, a LG também, porque estava lá vendendo o produto televisor LG. Entendemos um pouquinho e vimos aqui a Carta Global de Mídia, que é um documento importante, reforço, vale a pena fazer o download, dar uma lida, reproduzir, conversar com seus times internos, ver o que isso pode ser replicado nos times internos, seja de anunciante ou de veículos. Vimos o livro Atitude Digital do Flávio, super pertinente. É um formato livro impresso, mas é um formato de livro digital, para quem quiser fazer um download e dar uma lida. Sabemos que esse livro, inclusive, é um livro dinâmico. Depois nós vimos 6 pilares de Out of Home, baseados em critérios de pesquisa que o Paulão apresentou para a gente. Isso é muito bom, né, porque eu me lembro, num passado recente, eu sou velhinho, que a gente tinha muita dificuldade de falar em métricas de Out of Home. Hoje em dia, a gente
enche a boca para poder falar que o Out of Home tem métricas, e aí elogiar também um trabalho da ABA, que lançou o Guia de Métricas de Out of Home, validando a pesquisa do mapa OH, o critério do mapa OH e do IVC, como sendo as duas metodologias válidas para poder se medir alcance e frequência e chegar em TRP de fato, que é o que nos interessa. Vimos também que o Out of Home é irmão siamês do digital. Isso foi super bacana, né? A gente saber que um nasceu lá na década de 40, o outro nasceu por agora, mas eles estão ligados umbilicalmente como irmãos siameses. E a gente deságua nesse último painel aqui sobre mobile, e entendemos que o mobile ele é uma realidade, é para onde está drivando não só a publicidade, mas onde está drivando também toda a questão de dados e conectividade, como é que a gente vai reinventar as nossas empresas, as empresas nas quais nós estamos colocados como empresas não só mais de produtos e serviços, mas empresas que conseguem transacionar dados. Isso vai mudar tudo, e é para isso que a gente tem de olhar. Esse é o exercício de futuro. Muito obrigado mais uma vez, agradeço a presença de todos, em nome da ABA e do Comitê de Mídia da ABA, e esperamos vocês em nossos próximos eventos. Obrigado, Sandra.